Olá, pessoal! Então, nessa aula a gente vai aprender sobre os polígonos, tá? Então, a gente vai aprender sobre os elementos dos polígonos, sobre os nomes dos polígonos. Então, prestem bastante atenção que a gente usa muito essa matéria em todos os anos. Então, prestem muita atenção. Vamos lá! De acordo com o que a gente já aprendeu anteriormente, vamos ver as figuras abaixo. Ó. Então, eu tenho aqui algumas figuras e a gente vai responder algumas perguntas sobre essas figuras. Reparem, eu tenho aqui formas geométricas, tá? E tenho algumas que não são formas geométricas, que são só linhas. Então, vamos ver quais são as perguntas que serão feitas a respeito dessas imagens. Então, a primeira pergunta é: quais dessas figuras são consideradas polígonos? Podem ser chamadas de polígonos. Então, vamos lá. Para ser um polígono, só pode ter linhas retas, não pode ter nenhuma linha curva. Começa por aí. E segunda coisa, eu não posso ter linhas abertas, como é o caso desse e como é o caso desse. Para ser um polígono, eu tenho que ter uma forma, como esse aqui, tá? Mas eu não posso ter linhas abertas. Então, vamos lá. Quais são os polígonos, então? Bom, a figura A é um polígono, a figura C é um polígono, a figura F é um polígono, a figura H é um polígono e a figura I é um polígono. Por que eles são polígonos? Porque eles têm só linhas planas, linhas retas, tá? E todas essas linhas são fechadas, então eu não tenho linhas abertas, ok? Ô, Pro, por que esse aqui não é um polígono? Ele tem linhas retas aqui, ó. Ele tem linhas retas aqui, mas ele tem uma linha curva aqui. Então, ele deixa de ser polígono, tá bom? Exercício B, letra B. Quais não são polígonos? E justifique sua resposta. Então, todas as outras letras, o B, a letra D de dado, a letra E de elefante, a letra G e a letra J, todos esses não são polígonos. Por que não são polígonos? Ou porque têm formas curvas, têm linhas curvas, ou porque nem são linhas fechadas, tá? Cada uma na sua particularidade, mas eles não são polígonos, ok? Letra C. Então, como você definiria um polígono? Como você descreveria um polígono? Polígono, então, vai ser aquela figura fechada, tá? Que não é uma linha aberta, que é uma linha fechada, uma figura que tem as linhas fechadas e que só é formada por segmentos de linhas retas. Então, a gente não pode ter linhas curvas, tá bom? Então, tentem sempre usar as palavras de vocês, porque fica muito mais fácil para estudar para a prova depois, por exemplo. Então, tentem responder essas perguntas usando as palavrinhas de vocês. As palavras da Pro já são um pouco mais adultas. Usem as palavrinhas de vocês que com certeza vocês vão ter menos dificuldade para entender depois, para estudar para a prova, para lembrar, tá bom? Letra D. Os polígonos representados pelas figuras podem ser agrupados de duas maneiras. Então, um dos agrupamentos que a gente pode fazer é: se o segmento de reta com extremidade em quaisquer dois pontos
fica inteiramente contido no interior dos polígonos, então a gente chama esse polígono de polígono convexo. Professora do céu, pelo amor de Deus, eu não entendi nada. Simples, ó. A gente vai chamar de polígono convexo, a Pro gosta de brincar assim, ó. Quando a imagem não tiver faltando, quando a forma não tiver faltando nenhum pedacinho. Quer ver, ó? Esse retângulo aqui, ele tá inteirinho, né? Ele não tá faltando pedacinho nenhum. Então, a gente chama ele de polígono convexo. Já essa imagem aqui, ó, não dá a impressão que ela era um grande retângulo aqui, ó, que alguém veio e cortou os cantinhos, os 4 cantinhos? Então, essa imagem aqui dá a impressão que está faltando alguns pedacinhos aqui, ó. Então, a gente chama esse tipo de imagem de côncavo, tá? Ou de não convexo, tanto faz. Alguns livros traz como côncavo e outros traz como não convexo. Outro exemplo, ó, olha essa estrela. Não dá a impressão de que ela era algo maior, que alguém veio com a tesoura e picotou aqui, ó, tirou essas partinhas aqui, ó, esses triângulos daqui? Então, a estrela também é chamada de polígono côncavo ou polígono não convexo, tá? Agora, olhem esse triângulo, como ele é bonitinho, como ele é redondinho, não tá faltando nada. Redondinho, que eu digo, é aquela expressão que a gente usa. Tá tudo redondinho, tudo certinho, tá? Não significa que o triângulo é redondo, pelo amor de Deus, tá bom? Então, olhem como ele é assim, ó, inteirinho, não dá a impressão de que tá faltando nada. Então, o triângulo é chamado de polígono convexo, tá? Já esse trapézio aqui, também de ponta cabeça, ele também não tá faltando nada nele, ó. Ele é inteirinho, não tem nada faltando nele. Isso significa que ele também é um polígono convexo, tá? Então, ele vai ser côncavo quando der essa impressão assim, ó, de que tá faltando um pedacinho. Se, ó, prestem bastante atenção no que a Pro vai falar, só para vocês entenderem. Se essa forma aqui, ó, fosse um polígono, a gente já sabe que ele não é. Mas se essa forma fosse um polígono, ele seria um polígono côncavo, porque não dá a impressão que está faltando um pedacinho na pizza aqui, ó? Que se aqui fosse uma pizza, está faltando um pedacinho? Agora, olha a letra E. Também não é um polígono, mas se fosse, seria um polígono convexo, porque olha como ele está inteirinho, não está faltando nada. Então, eu usei esses dois exemplos aqui para vocês conseguirem enxergar quando que a Pro está falando que dá a impressão que está faltando um pedacinho, tá? Nesse exemplo aqui, fica muito claro esse pedacinho faltando. Lembrando, claro, que essa imagem aqui, essa figura e essa figura, elas não são polígonos. Então, se não são polígonos, elas não podem ser classificadas como côncavo ou convexo, tá? Essa classificação de polígono côncavo ou polígono convexo só serve para os polígonos. Como essa letra D não é um polígono e essa letra E também não é, então eles não podem ser classificados como côncavo e convexo, não. A Pro só deu esse exemplo porque está bem nítido aqui, ó, a falta do pedacinho e aqui não está faltando nada, tá bom? Então, quando vocês quiserem descobrir se um polígono é côncavo ou se um polígono é convexo, lembrem-se sempre dessa diquinha que a Pro deu. Se der a impressão que está faltando um pedacinho, é côncavo ou não convexo. Se tiver inteirinho assim, ó, bonitinho, sem estar faltando nada, nenhum pedacinho, aí a gente chama de convexo,
tá bom? Ô, Pro, se eu na prova colocar não convexo, vai estar errado? Se eu esquecer a palavra côncavo? Não, de jeito nenhum, não estará errado. Nós podemos usar as duas nomenclaturas, ou não convexo ou côncavo, tá? Polígono côncavo, polígono convexo. Então, mais alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Essa imagem aqui, ó, esse polígono aqui, ele não tá faltando nenhum pedacinho nele, né? Ele tá inteirinho aqui, ó. Ele é um losango, uma das formas geométricas que a gente faz a nossa pipa, aquela pipa peixinho. Então, essa figura aqui a gente chama de polígono convexo. Já essa figura aqui, ó, que é a famosa bandeirinha, aquela bandeirinha que a gente usa nas festas juninas, essa figura aqui a gente chama de polígono côncavo. Por que polígono côncavo? Porque tá faltando um pedacinho nela aqui, ó. Dá a impressão de que tá faltando um pedacinho. O que dá a impressão quando a gente vê uma bandeirinha? Que a pessoa fez um retângulo primeiro, depois veio com a tesoura e tirou esse triângulo aqui. E isso significa que tá faltando um pedacinho aqui nessa bandeirinha. Então, essa aqui é uma figura que a gente chama de polígono côncavo, tá bom? Então, esse polígono convexo, esse polígono côncavo ou não convexo, tá? Elementos de um polígono quando ele é convexo, tá? Então, ó, presta atenção, porque a gente só classifica um polígono com lado, com vértice, com diagonal, quando ele é convexo. Quando ele é côncavo, não, tá bom? Bom, então todo polígono convexo tem o seu lado. E o que seria o lado, Pro? É a linha que liga sempre um vértice no outro. Então, todas essas linhas aqui, ó, que ligam um cantinho até o outro cantinho, a gente chama de lado do polígono. Então, nesse caso aqui, nesse polígono, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados, tá? E vértice, Pro, o que é vértice? Vértice são cada cantinho aqui, ó. Todos os cantinhos que unem os lados, a gente chama de vértice. Então, eu tenho vértice A, B, C, D e E. Também 5 vértices nessa imagem, nesse polígono, tá? O que seria a diagonal de um polígono? A diagonal são todas as linhas que vão de um vértice até o outro, mas que não são o lado. Então, olha só, todas as linhas que estão aqui dentro do polígono, ó, cruzando esse polígono. Então, reparem, aqui no desenho eu já tenho uma diagonal, mas eu ainda posso ter mais uma diagonal aqui, que liga o B até o E. E ainda não para por aqui, porque eu também posso ter uma diagonal que liga o A até o D. Aqui, ó. Nossa, Pro, então eu também posso ter uma que liga o A até o C? Sim, pode ter uma que liga o A até o C. Ô, Pro, e do A até o E, também posso ter uma? Sim, também pode ter uma. Então, todas essas linhas aqui, ó, que estão passando por dentro do polígono, que vão de um vértice até o outro e passam por dentro do polígono, a gente chama de diagonal, tá? Vocês estão acostumados com a diagonal do quadrado ou do retângulo. Essa vocês já é mais comum, vocês estão mais acostumados com ela.
mas todas as linhas de dentro dos polígonos são chamados de diagonais, tá bom? Fora a diagonal, o lado e o vértice, nós temos também os ângulos. Então, nós temos os ângulos internos da figura. Então, o que seria o ângulo interno? Seria todas essas aberturas aqui, ó, que formam-se dentro da forma geométrica, dentro da figura. E nós temos também o ângulo externo. Nossa, Pro, o que seria o ângulo externo? É o ângulo que se forma fora da figura, continuando o ângulo interno até dar 180 graus, ó, até dar um ângulo raso. Essa continuação aqui, ó, é o que a gente vai chamar de ângulo externo, tá bom? Bom, e como que a gente dá o nome de tudo isso? Então, vamos lá. O nome desse polígono inteiro aqui seria polígono convexo, que tem o nome de ABCDE. Nossa, professora, mas esse é o nome dele? Sim, o polígono é marcado pelos vértices A, B, C, D, E. Então, a gente normalmente dá o nome do polígono usando as mesmas letras que a gente usou para todos os vértices, tá? Então, o nome desse polígono seria polígono ABCDE. Ô, Pro, mas espera aí. Eu já aprendi que quando tem 5 lados, a gente chama de pentágono. Por que que esse aí tem o nome de ABCDE? Simples. Pentágono é o nome de qualquer figura de 5 lados, tá? Então, qualquer polígono de 5 lados, a gente vai chamar de pentágono. Quando eu quiser falar dessa imagem específica aqui, desse polígono que está desenhado aqui na minha folha, aí eu preciso dar um nome para ele. Então, qual vai ser o nome dele? O nome dele vai ser os vértices. Então, no caso, o nome desse aqui vai ser polígono ABCDE, certo? Como que a gente chama cada lado desse polígono? Então, cada lado a gente vai representar usando a mesma nomenclatura, o mesmo jeitinho que a gente usava para representar segmento de reta. Então, a gente vai colocar a letra onde começa e a letra onde termina. No caso desse lado aqui, ó, é o lado AB. E em cima, a gente vai colocar uma barrinha para representar que é o segmento que vai de A até B, tá? Nesse polígono aqui, nós temos o lado que vai de A até B, que a gente representa com AB. O que vai de B até C, o que vai de C até D. Então, ó, BC e o tracinho em cima, CD e o tracinho em cima. O que vai de D até E, D e o tracinho em cima. E o que vai de E até A, EA e o tracinho em cima, tá? Então, a gente representa, a gente dá o nome dos lados do polígono dessa maneira aqui. Tem que lembrar de colocar o tracinho em cima, senão está errado, tá bom? Os vértices, que são os cantinhos, a gente representa sempre com a letra maiúscula, tá? Então, vocês sempre vão representar o vértice usando uma letra maiúscula. Ô, Pro, se eu quiser fazer o meu polígono, eu posso escolher qualquer letra para dar o nome do vértice? Sim, qualquer letra, não tem problema nenhum. Esse exercício escolheu A, B, C, D e E, mas poderia ter escolhido qualquer outra letra, desde que fosse letra maiúscula, que é como a gente nomeia os pontos, tá?
quando a gente fosse dar o nome das diagonais, a gente daria esse nome exatamente como a gente faz com os lados. Sempre de um vértice até o outro, então a gente usa a letra do vértice, a letra de onde começa até onde termina e coloca uma barrinha em cima. Então, por exemplo, essa diagonal aqui, ó, que vai de B até D, seria a diagonal BD. E a gente coloca uma barrinha em cima para indicar que é um segmento de reta, tá? A diagonal que vai aqui, ó, do A até o C, é uma linha aqui, ó, que vai do A até o C. Como a gente vai chamar essa diagonal aqui? AC e colocar a barrinha em cima, tá bom? E assim por diante com todas as outras diagonais, é assim que a gente dá o nome, ok? Ângulos de um polígono. Então, como que a gente representa o nome do ângulo de um polígono? Então, o ângulo a gente sempre vai representar com uma letrinha minúscula. Quando se trata de ângulo, é uma letrinha minúscula com o chapeuzinho em cima. Então, reparem, a diferença entre o vértice e o ângulo é que o vértice a gente usa uma letrinha maiúscula e o ângulo a gente usa uma letrinha minúscula, tá? A mesma letra que a gente usou para representar o vértice é a letra que a gente vai usar para representar o ângulo. Então, ó, aqui é o vértice A, ângulo A. Vértice B, ângulo B. Vértice C, ângulo C. E assim por diante, tá? Ô, Pro, mas eu tô vendo um E1 aí. O que que significa esse E1? Simples. Quando a gente está falando do ângulo interno, a gente usa só a letrinha. Quando a gente está falando do ângulo externo do mesmo vértice, a gente usa a letra e um ou alguns livros trazem também aquele que parece uma vírgula na parte de cima da letra. É um outro jeito de representar. Normalmente usado nos anos finais, lá no ensino médio. Porque lá no ensino médio nós já temos muitos números, muitas letras, muitos cálculos, e aí fica complicado colocar mais um número aqui para representar que é um ângulo. Mas por enquanto a gente vai usar o númerozinho 1 mesmo, que é para representar o ângulo externo, tá? Então, o ângulo interno, que está dentro do polígono, a gente representa com a letrinha normal, com o chapeuzinho em cima. O ângulo externo, que está fora do polígono, a gente representa com a mesma letrinha, só que com o númerozinho 1 do lado, tá bom? Ô, Pro, quando eu aprendi ângulos, eu aprendi que também poderia escrever o nome do ângulo usando aquelas três letrinhas, as três letrinhas do que formam o ângulo aqui, ó. Então, no caso desse ângulo E aqui, eu aprendi que eu poderia chamar de ângulo A, E, D, com o chapeuzinho em cima do E. Sim, isso está certo. Por exemplo, aqui, ó. Esse ângulo que a Pro acabou de falar, ele está aqui, ó. A, E, D ou D, E, A, tanto faz. Só não pode esquecer que aí são letras todas maiúsculas, porque nós estamos falando dos vértices, é a sequência dos vértices aqui, ó, que está formando o ângulo. E não podemos esquecer também que temos que colocar o chapeuzinho no vértice do meio, para representar que nós estamos falando do ângulo que está se formando nesse vértice aqui, ó, no vértice E, tá?
Então, vocês podem sim representar o ângulo interno também dessa maneira, como nós aprendemos já quando estávamos aprendendo sobre ângulos, tá bom? Então, qualquer uma das duas maneiras vai estar certo. Então, vamos agora para a classificação dos polígonos. O que é classificação dos polígonos? É o nome do polígono, é o nome de acordo com o número de lados que ele tem, tá? Número de lados ou número de ângulos. Então, olha só, se o polígono tem 3 lados, o nome dele vai ser triângulo. Se o polígono tem 4 lados, o nome dele vai ser quadrilátero. Então, eu tenho vários quadriláteros diferentes. Precisa saber esses nomes das figuras, tá? Porque a gente usa muito esses nomes nos nossos exercícios, ok? Se o polígono tem 5 lados, o nome dele é pentágono. Então, qualquer figura que tenha 5 lados será chamada de pentágono, tá? E se tiver 6 lados, como é o nome do polígono? Bom, se tiver 6 lados, ele é um hexágono. Um polígono de 6 lados será chamado sempre de hexágono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ô, Pro, ele tem 6 lados, mas é tudo torto, não tem problema? Não, só precisa ter 6 lados. Esse já é um hexágono regular. Todos os lados têm a mesma medida, mas tanto esse quanto esse, os dois são chamados de hexágono, tá bom? E 7 lados. Como é o nome do polígono que tem 7 lados? Bom, 7 lados a gente chama de heptágono, tá? 8 lados a gente chama de octógono, certo? Nove lados a gente chama de eneágono. Cuidado com essa palavrinha que é a mais difícil de decorar, tá? 9 lados, eneágono. 10 lados, nós temos o decágono. Então, qualquer figura com 10 lados, nós chamaremos de decágono, qualquer polígono, né? 11 lados será o undecágono, tá? Então, se tem 11 lados, chamaremos de undecágono. 12 lados, chamaremos de dodecágono, ok? 12 lados, dodecágono. 15 lados receberá o nome de pentadecágono. E se vocês repararem, quanto mais lados tem uma figura, um polígono, mais próximo de uma circunferência ele fica, tá? Olha o pentadecágono como se aproxima muito de uma circunferência. Não é uma circunferência, mas se aproxima. Conforme vai aumentando o número de lados, mais próximo de uma circunferência ele fica, tá? E por último, 20 lados. 20 lados é o que a gente chama de icoságono, tá? Então, o icoságono é o mais próximo de uma circunferência que a gente consegue chegar com um polígono. Computadores fazem polígonos de mais lados. Usando o compasso e régua,
o polígono mais próximo de uma circunferência que a gente consegue fazer é o icoságono, ok? Alguns exemplos agora. Indique quais das figuras a seguir são polígonos e classifique-os em convexos e não convexos. Então, vamos treinar um pouquinho aquela história de polígono convexo e polígono não convexo. Então, ó, a letra A aqui parece que está faltando esse pedaço aqui, ó. Não dá a impressão? Tem um pedaço faltando aqui, ó. Isso significa que esse polígono é não convexo. Ou côncavo, se vocês preferirem, também pode ser, tá? Já essa figura da letra B, nem polígono é, né? Porque, ó, tá aberto, são linhas abertas e que se cruzam. Então, não é polígono. Se não é polígono, então ele não pode ser nem convexo e nem côncavo, tá? Lembra, a gente só pode dizer se é convexo ou se é côncavo se antes ele for um polígono, certo? Já a letra C é um polígono, só que dá a impressão que está faltando um triângulo aqui, ó, e um triângulo aqui, para ele ficar uma figura inteirinha. Então, ele é chamado de polígono não convexo, ou polígono côncavo, tá bom? Já essa figura aqui, não, essa figura aqui ela tá cheinha, né? Ela tá gordinha, ó. Ela tá certinha, não tá faltando nada nela. Então, ela é chamada de polígono convexo, tá? A letra E também não é nem polígono, porque é uma linha aberta. Então, não pode ser nem convexo nem côncavo. A letra F parece que tá faltando um pedacinho aqui, ó, né? Então, a gente chama esse polígono de polígono não convexo. E já na letra G, não está faltando nada nessa figura, ela está bonitinha, não tem nenhum pedacinho faltando nela. Então, ela é chamada de polígono convexo. E a letra H nem polígono é, porque é feito só de linhas curvas. Então, como não é polígono, então também não pode ser nem convexo e nem côncavo, tá bom? Bom, então agora chegou a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, façam todos com bastante cuidado, tá bom? Beijos e até a próxima aula.